Olá, vamos falar de análise e balanços para investimentos e hoje vamos trazer para vocês mais uma empresa que também trouxe seus números referentes a 30 de setembro de 2024, até porque o balanço agora do dia 31 de dezembro, previsão de saída lá para o final de fevereiro, no decorrer do mês de março. Estamos falando aqui de uma empresa do entretenimento, dos shows, dos festivais, da música, do teatro, enfim, da toda a parte cultural. Estamos falando aqui da Time for Fun Entretenimentos S.A., a T4F, que é uma das empresas mais significativas aqui dos shows realizados aqui no Brasil, tá? E a T4F também já passou aqui pelo canal, estamos atualizando as informações, sempre atendendo a solicitação dos nossos inscritos. E quem solicitou a Time for Fun foi justamente meu amigo Bernardo Calisto, a quem eu mando um grande abraço e agradeço imensamente a participação e por estar conosco nessa caminhada. Muito obrigado, Bernardo. Um prazer poder lhe atender. É um prazer também poder atender a todos vocês. Caso queiram outras empresas, é muito simples, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, manda sua sugestão, aproveita, faça inscrição, dá o like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. E além de dar o like, fazer sua inscrição, venha junto conosco aqui, seja membro do canal, e ao ser membro do canal você vai ter uma série de vantagens, você vai poder receber as planilhas que nós utilizamos aqui nas nossas apresentações, também pode ter descontos nos cursos que nós realizamos e, além do mais, poderá também ter o atendimento personalizado aqui com o professor Silas, mandando mensagem, mandando dúvidas, e aí nós esclarecemos as dúvidas lá por WhatsApp também. Então venha junto conosco aqui nessa construção e repartição de conhecimentos. Bom, falando sobre a Time for Fun, que é uma empresa justamente de eventos, né? E olha só como é que começa essa história, e não nos custa nada recontar a história. Começa tudo através de Fernando Altério. O Fernando Altério é uma pessoa que fez a sua carreira ali dentro do setor financeiro, isso lá no final lá dos anos 70, começo dos anos 80, então ele tem toda a sua carreira voltada para o mercado financeiro. Só que uma das coisas que sempre mexeu com o Fernando Altério foi a música, né? E aí a ideia ali, pô, como é que concilia mercado financeiro com música e tal? Aí até que chega num determinado momento que ele resolve sair do mercado financeiro e empreender no setor musical. Mas como que vai empreender no setor musical? Não seria ele que faria os shows, mas o que foi a ideia do Fernando Altério? Justamente construir estruturas, né, para justamente promover esses eventos musicais. E a primeira estrutura que ele construiu foi justamente o Palace. O Palace foi uma das grandes casas de shows aqui no Brasil, e junto com alguns amigos resolveram investir criando o Palace. E a inauguração do Palace foi justamente, e para mostrar força logo na largada, foi justamente na época lá, em 1983, com Roberto Carlos. Roberto Carlos foi o primeiro show trazido pelo Fernando Altério no Palace. Mas como que busca mais recursos dentro desses eventos ali? E aí, então, começa também o name writing lá, que é justamente colocar o nome de um patrocinador da casa, e aí o Palace passa a ser chamado Citibank Hall. E aí, então, começa o primeiro empreendimento do Fernando Altério com a empresa chamada Time for Fun. Bom, no ano de 1997, daí inaugura mais uma casa de show, só que agora em Buenos Aires, o Teatro Ópera de Buenos Aires, também da Time for Fun. Em 1999, mais uma casa de shows, agora o Credit Card Hall, também mais um espaço para criação e desenvolvimento do setor cultural. Em 2000 já passa a inovar também com a venda do Tique Online, né? Até porque antigamente todos os ingressos tal, era tudo físico, você tinha que ir num lugar e comprar lá um papelzinho, comprar um cartãozinho para entrada. Então aí já surgiu o Tique Online também, que foi uma inovação que reduzia custos e consequentemente também facilitava a aquisição. Mas estamos falando de 2000, quando a internet ainda era muito incipiente aqui no Brasil, mas isso a Time for Fun já fez lá no começo de 2000. No ano de 2001, inaugura mais uma casa de shows, que é o Teatro Renault, em São Paulo, e daí na sequência também o Metropolitan, no Rio de Janeiro. Já no ano de 2005, adquire uma outra empresa na Argentina, em Buenos Aires,
que é justamente o Ticket, que é justamente uma empresa voltada para a produção desses tickets para shows. Outra inovação que ele trouxe para o Brasil aqui foi um grande sucesso em 2006, que foi o Cirque du Soleil. O Cirque du Soleil que, nossa, foi um sucesso em 2006, 2007, todas as edições do Cirque du Soleil aqui no Brasil, sempre com casa cheia, então trouxe esses espetáculos internacionais para dentro do Brasil também com o Cirque du Soleil. Nesse crescimento todo, aí o que acontece? Aí abre o capital no ano de 2011, e ao abrir o capital, fazer o IPO, com a entrada de recursos, a empresa ganha mais força para poder se expandir. Tanto que no ano de 2013, adquiriu o licenciamento do Lollapalooza. Então o Lollapalooza passou a ser produzido aqui no Brasil justamente pela Time for Fun no ano de 2013. Só que esses festivais, como que eles funcionam? Eles funcionam com licenciamento. Então você licencia a sua empresa para produzir os festivais por 10 anos. Licenciamento esse que terminou no ano de 2023 e acabou não sendo renovado, que a gente já vai ver na sequência também. No ano de 2015 passa a atuar também no Chile, então a Time for Fun passa agora a produzir shows também no Chile. No ano de 2016 ele adquire e faz uma parceria ali com a Plan Music, que é justamente uma plataforma musical também agora, não só nos shows, mas ele tendo também a sua plataforma musical. No ano de 2019, adquire a Popload, que é outra plataforma de músicas também. Bom, nesse espaço de tempo todo aqui, o que acontece? Um dos destaques também da Time for Fun era justamente trazer os musicais da Broadway, que era muita gente saía do Brasil, ia lá para os Estados Unidos assistir as apresentações da Broadway. E aí qual foi a ideia dele? Trazer esses festivais, trazer essas apresentações da Broadway também aqui para o Brasil. E além de trazer os musicais da Broadway, passou também a trazer atrações internacionais aqui para o Brasil, sendo que uma delas foi agora recentemente a Taylor Swift, que também foi trazida aqui para o Brasil pela Time for Fun. E com isso, então, a Time for Fun passou a ser uma das grandes promotoras de eventos aqui no Brasil. Porém, chegando no ano de 2020, o que nós tivemos? Pandemia. E aí, quando vem a pandemia, o que acontece? Acabou o show, acabaram-se as apresentações, teatros, os shows ao vivo, acabaram, né? Porque tivemos toda a questão do distanciamento social. Então, o setor sentiu muito esse baque da pandemia. Foi talvez o setor que mais sentiu esse baque. Isso foi em 2020 e 2021, o que já acabou complicando um pouquinho a situação do Time for Fun. A partir dali, em 2022, aí os shows voltaram e voltaram com força. Porém, chega em 2023, aí nós temos o encerramento do licenciamento do Lollapalooza, e aí, consequentemente, o Lollapalooza não é mais produzido pela Time for Fun, o que dá um baque na sua receita. Mas para substituir o Lollapalooza, eles criaram o quê? O Primavera Sound, que era outro festival de músicas, não só no Brasil, mas também em outras localidades aqui da América Latina. E aí nós teríamos agora, em 2024, uma edição do Primavera Sound que acabou sendo cancelada. Aí também o Time for Fun lançou um outro festival de música, que é o Festival Turá, onde lá em Porto Alegre, no mês de maio de 2024, teria a realização desse Festival Turá. O que acontece? Nós tivemos todo aquele desastre climático no Rio Grande do Sul, consequentemente em Porto Alegre, e aí acabou sendo cancelado. Então, os eventos programados para 2024 acabaram diminuindo. Então, a empresa teve um baixo volume de atividade em 2024, inclusive com as suas ações sentindo esse baque também, tanto é que as ações ficaram trabalhando abaixo do R$1, e aí naturalmente ao ser questionado pela CVM sobre a questão das ações ficarem muito tempo abaixo do R$1, a empresa inclusive colocou lá um comunicado ao mercado lá, que estava aguardando agora esse começo de 2025 para que as ações pudessem se recuperar, para não precisar fazer o grupamento. Mas tudo vai depender o que agora do que vai acontecer nesse começo de 2025, porque senão a empresa vai ter que fazer um grupamento, já que suas ações estão trabalhando já há um bom tempo aqui abaixo do R$1. Bom, mas para entender como que está a situação econômica e financeira do Time for Fun, estamos trazendo aqui os balanços de 2020, 21, 22, 23 e setembro de 2024, as últimas informações
apresentados pela empresa. E através dos números, vamos entender o que acontece com a Time for Fun ou com a Show 3. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Time for Fun Entretenimento S.A., trazendo desde 2020 até o ano de 2024, até setembro, né, que é as últimas informações apresentadas pela companhia. Ao longo desse período vamos ver o que vem acontecendo, o que é que vem acontecendo com a empresa ao longo desse período. E começando pelo ano de 2020, que foi justamente o ano da pandemia, né, e o ano da pandemia afetou significativamente as empresas desse setor. Mas então, vamos começar. Em 2020, a empresa era de 529 milhões de reais. Todos os bens, direitos, tudo aquilo que fazia parte do patrimônio da empresa, 529 milhões de reais. E o volume aqui de capital de giro, 256 milhões, correspondia na época a 48,5% de todo o patrimônio da empresa. Nesse ano, a Time for Fun tinha em caixa 201 milhões de reais e 53 milhões em contas receber. Destaca-se aqui que, no caso da empresa, nós temos aqui o intangível, que são os direitos de exploração de determinadas marcas e licenciamentos, como um valor mais preponderante, como bens de natureza incorpórea, porém com valor econômico, registrados aqui no intangível. Já em 2021, a empresa aumenta aqui um pouquinho seu tamanho, chegando a 541 milhões de reais, com aumento aqui no capital de giro, que agora chega a 332 milhões, aumenta o caixa para 230 milhões e também o contas receber, que agora fecha com 81 milhões de reais. Já para 2022, a empresa encolhe um pouquinho, ela vem aqui para 513 milhões. E aí, com isso, nós temos uma diminuição do capital de giro, que fecha com 315 milhões, temos uma diminuição do caixa, que fecha também com 182 milhões, e em contrapartida, um aumento aqui no contas receber, que fecha agora com 110 milhões. Para 2023, a empresa encolhe mais um pouquinho, 503 milhões de reais, e o volume de capital de giro cai para 290 milhões, reduzindo aqui o caixa para 148 milhões, e aqui praticamente estável contas receber, com 109 milhões de reais. Chegando em setembro de 2024, a empresa encolhe mais um pouco, 448 milhões, diminuindo o capital de giro para 251 milhões, diminuindo o caixa para 102 e o contas a receber aumentando aqui, fechando 142 milhões. Então, o que nós observamos no balanço da empresa ao longo desse período aqui? Que ela que vinha com 529 até sobe para 541 lá em 2021, só que daí começa um processo de encolhimento para 513, para 503, para 448. O capital de giro, que era de 256, depois de ter subido para 300 milhões, ele volta ao valor que ele era lá em 2020, 251 milhões. E o caixa, que sobe aqui para 230 milhões, aí começa a esvaziar, 182, 148, 102 milhões, mostrando que a empresa veio diminuindo o seu tamanho e até a sua capacidade financeira. Olhando na parte de passivo, onde nós vamos ter aqui as dívidas de curto prazo, dívidas de longo prazo e o total da dívida da Time for Fun lá em 2020, 339 milhões de reais, com 64,1% o peso da dívida em relação ao patrimônio total. E aqui nesse ano ela registra prejuízos acumulados de 107 milhões de reais. No ano de 2021, a dívida sobe aqui para 406 milhões e agora atinge 75% e o prejuízo acumulado aumenta aqui para 170. Em 2022, a dívida recua nominalmente para 398 milhões, porém o peso da dívida um pouquinho maior, 77,7%. A dívida ela recua de fato em 2023 para 322 milhões com 64,2%. Então esse encolhimento que nós vemos aqui de 2022 para 2023, o que a empresa faz? Reduz aqui a sua dívida, que cai de 281 para 238 no curto prazo e de 117 para 84 no longo prazo. Em setembro desse ano, a dívida recua mais ainda, 289 milhões com 64,6%. Essa redução, como vimos há pouco aqui, da diminuição de capital de giro, diminuição de caixa, diminuição do tamanho da empresa, em compensação ela também diminui o seu endividamento, que agora fecha com 289 milhões, porém, os prejuízos acumulados eles continuam existindo aqui no patrimônio líquido da empresa. Tá, e por que esses prejuízos acumulados? Então, vamos ver. Lá no ano de 2020, vejam só, o ano da pandemia, que foi um ano bastante terrível para o setor, né, distanciamento social, sem a possibilidade de eventos presenciais, então ela fecha aqui com 39, quase 40 milhões de faturamento e um prejuízo de 109 milhões, que é o que trouxe esse prejuízo acumulado para cá.
No ano de 2021, ainda reflexo da pandemia, o faturamento é apenas 31 milhões e um prejuízo de 64 milhões de reais. No ano de 2022, quando, enfim, termina a pandemia, volta os shows, volta os espetáculos, festivais e tudo mais, aí o faturamento chega a 328 milhões de reais. E o prejuízo cai para 8 milhões 431 mil reais. Em 2023, aí o faturamento dispara. Agora ele chega a 700 milhões de reais. E a empresa consegue, enfim, sair do prejuízo, fechando com lucro de 58 milhões de reais. Nesses 9 primeiros meses do ano, vejam só, o faturamento em 9 meses, 128 milhões. Quer dizer, se no ano passado, 2023 inteiro, faturou 700, esse ano, em 9 meses, faturou apenas 128 milhões e a empresa volta a registrar prejuízo aqui com 43 milhões de prejuízo em 2024. Naturalmente que esse baixo volume de atividade aqui, como a gente já falou anteriormente, a perda do licenciamento, a não renovação do licenciamento com Lollapalooza, também cancelamento do Festival Primavera Sound, também cancelamento do Festival Turá. Então, diversos eventos acabaram não sendo realizados, o que acabou impactando aqui no resultado, na venda e, consequentemente, no resultado da empresa. Olhando de perto a situação financeira, nesses índices que eu trago para vocês, liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, que sai com 1,18, cai para 1,03, 1,04, volta lá para 1,23 e volta aqui para 1,18. Para cada R$1 de dívida que a Time for Fun tem que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,18. Quer dizer, paga e sobra ali um pouquinho. É uma empresa que não tem dificuldade financeira, não trabalha com uma grande folga financeira, mas não tem aperto financeiro. E a liquidez corrente, ela mede o dia a dia, o curto prazo. Aí o índice sai com 1,40, cai para 1,22, cai para 1,12, volta para 1,22 e agora fecha com 1,15. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, ali no curto prazo, ela dispõe de R$1,15. Então é uma empresa que não tem problema financeiro. Como falei anteriormente, não trabalha com uma folga financeira, mas também não tem problema financeiro. Já o endividamento, que sai lá em 2020 com 64%, ele começa a subir para 75% em 2021, para 77% em 2022, e aí começa o enxugamento e a redução da dívida, que cai para 64% em 2023 e se mantém estável agora em setembro de 2024. Esses números aqui, vejo só que eles são todos negativos, pelo menos quase todos eles, mostrando o quê? Que lá no ano de 2020, a empresa, daquilo que ela gerou de receita, ela perdeu 273%. Em 2021, perdeu 206%. Em 2022, perdeu 2,57%. Quando ela tem o lucro em 2023, aí sim, ela tem uma margem líquida de 8,3% positivo e esse ano, com a volta do prejuízo, volta a ter uma margem negativa de 33%, o que ocorre também nos demais indicadores aqui. Tanto é que vemos aqui o ganho dos acionistas, que perderam 57% em 2020, perderam 47,78% em 2021, perderam 7,37% em 2022, tiveram um ganho de 32% em 2023 e esse ano vem perdendo até setembro 27,23%. E aproveitando também, trazendo aqui esses números para vocês, quanto que vale uma ação da Time for Fun? R$ 2,30. Patrimonialmente vale R$ 2,30. Porém, para você comprar uma ação da empresa, você vai pagar apenas 76 centavos, um valor bem abaixo daquilo que ela vale patrimonialmente. E, consequentemente, então, é uma ação que é vendida com deságio, o deságio é medido aqui pelo PVP, que fechou em 0,33. Isso quer dizer, as ações da Time for Fun são vendidas com deságio de 67%. Lucro por ação não tem, né, em função do prejuízo, está aqui negativo, é um prejuízo por ação de 27 centavos e, consequentemente, uma rentabilidade negativa da ação de 35,53%. Com os prejuízos e prejuízos acumulados, não há como se falar em dividendos, então não há dividendos. E o PIL, matematicamente, ele dá negativo aqui 2,81, mas isso quer dizer o quê? Não dá para se tomar como base esse valor, por quê? O que é o PIL? PIL é tempo de retorno através dos lucros. Se não há lucro, não há como se medir tempo de retorno. Free float, 46,36% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores. Peço licença para girar a tela aqui, só para termos uma ideia. Quem são os controladores? O Fernando Altério,
que tem 33, quase 34% das ações. Aí também tem aqui o Fernando Alterio, Comércio e Participações com 8,67%. A Loyal, que também é 5,25%. Lembrando que a Loyal se desfez de grande parte das ações no decorrer de 2024, então sobram 46% das ações circulando livremente no mercado, fora da mão dos controladores. E o tag along 100%, quer dizer, se a empresa for vendida, é garantido para o minoritário o mesmo tratamento que for dado ao majoritário. E temos aqui também esse gráfico extraído do Google, mostrando as ações da Time for Fun lá em 2020, comecinho de 2020, antes da pandemia, estavam aqui na faixa de R$6. Quando vem a pandemia, ela cai aqui abaixo de 2. E aí, daí na sequência, já com a expectativa de uma saída da pandemia, de uma recuperação, aí as ações elas disparam, chegam aqui a quase 7,80, só que não se sustenta e cai. E fica trafegando aqui na faixa de 3,50 durante o começo de 2022, com alguns altos e baixos. Entra 2023 com uma queda aqui, tenta se recuperar, só que daí na sequência você vai vendo que as ações elas vão diminuindo o seu valor gradativamente, claro que algumas oscilações para cima aqui, mas sempre com uma tendência de queda, tanto é que fecha no dia da gravação desse vídeo com 76 centavos. Então por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Time for Fun. Tá, então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida, Time for Fun, que é uma das principais empresas do setor de entretenimento no Brasil, até porque todas essas operações, como que elas funcionam. Então, nós temos uma empresa aqui que ela assume, né, a responsabilidade ali da realização de um show, a contratação de artistas, a venda dos ingressos, a divulgação e tudo mais, né? E aí, naturalmente, o que ela vai fazer? A venda dos ingressos, que vai trazer a receita, os patrocínios, que vai trazer a receita, o direito de televisionamento, de transmissão de imagem, que vai trazer a receita, e aí todas essas receitas, elas têm que ser suficientes para cobrir os custos da montagem de todo aquele evento ali, né? E aí, naturalmente, gerar o lucro da empresa. Então, é uma empresa que ela depende o quê? De trazer esses eventos e promover esses eventos, e aí, através dessa atividade, gerar a sua receita e gerar o seu ganho, né? E aí vemos que esse 2024 foi bastante complicado para a Time for Fun, porque já vem lá debilitada desde a época da pandemia, então esperamos que a empresa consiga encontrar o seu caminho e volte a ser uma grande produtora de eventos aqui do Brasil. E naturalmente que a gente acompanha esses números através de uma ferramenta chamada Análise de Balanços. Análise de balanço que, inclusive, dia 27, anota aí na sua agenda, dia 27 de janeiro, numa segunda-feira, das 19 às 22 horas, nós estaremos realizando o nosso curso de análise de balanço para investimentos com introdução já ao Valuation. São 3 horas de curso ao vivo, online, numa sala de aula virtual, onde estaremos juntos aqui durante essas 3 horas, falando sobre análise de balanço, mostrando para vocês de onde que são capturados os números, como que nós interpretamos esses números e como que nós avaliamos se uma empresa é boa ou não para receber nossos investimentos. Claro que estamos passando aqui por um ano de 2025 bastante tumultuado. Por quê? Já em 2024, nós tivemos uma fuga maciça de recursos que saíram da Bolsa para fora do Brasil, né? Praticamente 35 bilhões de reais que foram embora. E esse começo de 2025, os recursos continuaram saindo da Bolsa e indo para países mais seguros, lá principalmente para os Estados Unidos. Então isso tudo causou o quê? Uma queda no valor das ações, e aí naturalmente que todas essas quedas elas acabam também representando oportunidade de entrada. Porém, a entrada, para ser uma oportunidade, a empresa tem que ser boa. E é isso que nós vamos ver dentro da análise de balanço. Quais empresas que são lucrativas, que geram riquezas, empresas que geram aumento de patrimônio, porque essas empresas são as primeiras que vão se valorizar, tão logo a situação econômica se regularize. Então é isso tudo que nós vamos falar no dia 27 de janeiro, portanto estarei esperando vocês. Caso queira participar, e será um prazer ter vocês conosco, manda uma mensagem aqui nesse WhatsApp, manda uma mensagem aqui que eu já deixo sua vaguinha reservada, já que as vagas são limitadas. E o valor para 3 horas de curso, com apostila, com planilhas e com tudo mais, apenas R$50.
apenas R$50, para durante 3 horas você aprender uma série de conteúdos sobre análise de balanço e sobre valuation. Então não perca essa oportunidade, comece 2025 aprendendo essa ferramenta para fazer as melhores escolhas neste ano de 2025. Dito isso, bons investimentos para vocês.